Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente sempre fazia aquilo. Tinha virado rotina. No sábado à noite, o meu irmão colocava uma carninha para assar, eu levava umas latinhas de cerveja e a gente ficava ali jogando um carteado, conversando, bebendo. Estávamos sempre os quatro juntos. Eu, minha namorada, meu irmão e a mulher dele. E não era nem preciso fazer convite ou combinar. Já tinha se tornado hábito. Quando dava 6h da tarde, eu pegava a Elaine e íamos lá para a casa do Fábio. E aí só voltávamos de madrugada. Olha, às vezes, quando a gente bebia um pouco além da conta, até dormíamos por lá mesmo. Sabe aquela amizade bonita? Eu tinha verdadeira adoração pelo meu irmão, sempre tive. Sabe aquela admiração de irmão mais novo? Ele era o meu ídolo. Cresci me espelhando nele. Ai de quem viesse me falar um A que fosse contra o meu irmão na minha frente, que era a briga na certa. Eu defendi o Fábio com unhas e dentes. Ele também me adorava. Eu sabia disso. Tanto que até me deu um filho para batizar. Pois bem, naquele sábado, como já era de costume, passei na casa da Elaine, ali pelas 6 horas. Depois fomos até o mercado, compramos umas bebidas e de lá seguimos direto para a casa do Fábio. Ele já tinha até me mandado uma mensagem, dizendo que a carne já estava no fogo, que não era para eu demorar. No que chegamos, minha cunhada já foi falando. Nossa, como demoraram, até que enfim. É que o mercado estava lotado, né? Minha namorada ficou por ali mesmo na cozinha, ajudando a Beatriz a preparar uns petiscos, e eu fui lá para a sala. Meu irmão e meu afilhado estavam jogando videogame. O moleque, quando me viu, já largou o controle e pulou no meu colo. Oi, tio. Meu irmão já foi corrigindo. Tio não, Rafinha, já falei para você, é padrinho. Sabe, era nesse nível de convivência que a gente levava. Além de irmãos, sempre fomos extremamente amigos. A gente sempre se deu bem. Eu adorava o meu irmão, como também gostava da minha cunhada. E eles, em contrapartida, também gostavam muito da gente. Ninguém tinha uma queixa sequer contra o outro. E tanto era verdade isso, que vivíamos sempre juntos. É justamente por isso, por essa amizade bonita que sempre houve entre nós, que até hoje eu não consigo me conformar. Mais do que isso, até hoje eu não consigo entender como aquilo aconteceu. Não tem explicação. E tudo começou naquele sábado, aquele maldito sábado. A gente não se sentava na mesa para jantar. Só beliscava. Minha cunhada preparava uns tiragostos, tipo um pepininho em conserva, uma cebolinha. Meu irmão fatiava uns pedaços de carne assada. E eu cuidava da bebida, a cerveja, a caipirinha. E desse modo, íamos curtindo a noite. Olha, fizemos isso o quê? Umas 50 vezes no mínimo. Lá pelas tantas,
geralmente rolava um carteado. E detalhe, valendo dinheiro. Era pouco, tudo bem, mas de graça ninguém jogava. Era a nossa maneira de nos divertir. E uma coisa eu garanto, a gente realmente se divertia. Aliás, graças a Deus, eu tinha encontrado uma namorada que, em vez de sair para balada no final de semana, também curtia aquele tipo de programa em família, embora fosse bastante jovem. A Elaine sempre foi extremamente companheira. Naquele sábado, por exemplo, o carteado varou a noite. Aliás, já nem era mais sábado, pois passava da 1h30 da madrugada. Já era domingo. Meu irmão coitado já tinha até desistido de jogar, de tanto que já tinha perdido. Já estava estirado no sofá roncando. Estávamos apenas eu e as meninas ali jogando. Quando a partida terminou, a Elaine já foi se levantando. Aguenta aí que eu vou no banheiro e já volto pra gente jogar mais uma. Falou aquilo e ainda disse pra mim assim em tom de brincadeira: amorzinho, cuida da Beatriz, viu? Não deixa ela roubar. Pois foi bem nesse momento em que a Elaine se dirigiu até o banheiro que a Beatriz, minha cunhada, esposa do meu irmão, me encarou. E o pior é que eu senti, não foi uma encarada qualquer. Ela me olhou de um jeito estranho. Até pensei, será que é pela bebida? De repente ela bebeu demais e está meio mais para lá do que para cá? Porque eu nunca tinha percebido aquele tipo de olhar na minha cunhada. Foi a primeira vez. Tanto que eu cheguei até a ficar meio encabulado. No tempo todo em que a Elaine ficou no banheiro, a mulher do meu irmão ficou me encarando, não tirou os olhos de mim. Fiquei até meio sem jeito. Falei uma coisa engraçada, tentando quebrar aquele clima esquisito, mas nem isso foi capaz de fazê-la mudar de expressão. Repito, ela ficou com os olhos parados em mim. Só desviou o olhar quando a Elaine voltou do banheiro. Só que naquelas alturas, o clima já tinha pesado. Tanto que, notando que o copo estava vazio, eu já fui falando, até para... Eu vou preparar mais uma caipirinha pra gente, viu? Vão jogando enquanto isso. Enquanto preparava a bebida, eu cheguei à conclusão de que tinha, digamos assim, exagerado nas minhas conclusões. Olha, até ri de mim mesmo, achando que a Beatriz estava me olhando de um modo estranho. Imagine, já nos conhecíamos há tanto tempo, anos e anos. Sem contar que, pelo amor de Deus, era a mulher do meu irmão. Não fazia nem sentido pensar que ela estivesse olhando para mim com algum interesse. O problema é que depois que eu voltei para junto delas, ela continuou olhando para mim daquele mesmo modo. Tudo bem, eu podia até estar exagerando. Só que não sei, do jeito como olhava para mim, ela parecia... Olha, eu podia jurar que ela estava querendo me provocar. Até estranhei. Meu Deus, isso nunca tinha acontecido antes, nunca. Eu sempre frequentei a casa deles, mas olha, direto. E ela sempre me tratou com o maior respeito, como, aliás, uma cunhada deve tratar o cunhado. Só que não sei, eu fiquei com a nítida impressão de que ela estava querendo me provocar. E também tinha um detalhe, era a primeira vez que o Fábio não estava ali com a gente, jogando baralho. Tudo bem que ele continuava na sala, só que estava dormindo, estirado no sofá. A certa altura, já meio perturbado diante daquela situação, chamei a Elaine para ir embora, só que a minha cunhada se antecipou. Ah, por que vocês não dormem aqui? Já está tão tarde para ir embora.
A Elaine concordou na mesma hora. Ela tá certa, amor. Vamos dormir aqui mesmo. Amanhã a gente almoça lá em casa. Elaine, acho melhor não. Quando eu estava me preparando para levantar, senti aquele pé roçando a minha perna por debaixo da mesa. E a voz da minha cunhada. Ah, fica assim, Giovanni. Vai fazer desfeita? Olha, minha cara foi no chão. Levei um susto. Ela estava roçando o seu pé na minha perna por debaixo da mesa. Se fosse a Elaine, ainda tudo bem. Estaria tudo certo, mas não! Não era a Elaine, minha namorada. Era a Beatriz, minha cunhada. A mulher do meu irmão. Eu olhei para a cara dele e perguntei em pensamento para mim mesmo, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Será que enlouqueceu? Olha, fiquei muito desconcertado, muito. Porque a safada fez aquilo e continuou sorrindo, olhando para mim. O fato é que, se até aquele momento era apenas uma desconfiança, agora eu já não tinha mais dúvida. Minha cunhada estava realmente me provocando. E me provocando de um jeito extremamente perigoso. Por que motivo estava fazendo aquilo? Isso eu não sabia, mas que estava, estava. O que ela estava esperando, meu Deus? Que eu por acaso correspondesse às suas provocações? Será que era isso? Que eu entrasse no joguinho dela? Mas de que jeito? Eu jamais faria isso. Não tanto pela minha namorada, que estava ali do meu lado, mas pelo meu irmão. Estava dormindo, estirado no sofá, inocente. Olha, resisti em acreditar. Preferi pensar que era só uma brincadeira. Uma brincadeira de muito mau gosto. Diga-se de passagem. Mas era melhor pensar assim do que admitir que a mulher do meu irmão, minha cunhada, estivesse me dando mole. Ou talvez fosse efeito da bebida. Se bem que a gente fazia aquele programa praticamente todo sábado. Ela sempre misturava caipirinha com cerveja e nunca tinha agido daquele modo, nunca. Eu, inclusive, já tinha visto um pouco alta algumas vezes, mas sem nunca agir daquele modo. Ela sempre se comportou. Fiquei sem saber o que pensar. Eu ali olhando para ela, com aquela cara de tacho, e ela rindo, insistindo que pousássemos na casa deles, enquanto por debaixo da mesa ficava roçando o pé na minha perna. A certa altura, levantei da cadeira e falei: Elaine, vai se aprontando para a gente ir, viu? Eu só vou tomar um copo d'água. Falei aquilo e fui na direção da cozinha, profundamente perturbado. Mas foi entrar na cozinha e eu já ouvi aquela voz. Que isso, cunhado? Perdeu o rebolado, é? Tava só brincando. Não precisa ficar desse jeito. Quem, eu? Não, tudo bem, na boa. Tá bom. Mas vocês vão posar aqui? Não esqueça que você bebeu, hein? E não foi pouco. O fato é que depois dessa conversa, eu fiquei até mais tranquilo. Ela estava brincando. Bom, menos mal, né? Eu fiquei tão aliviado que acabamos dormindo na casa deles. Só que no dia seguinte, continuei me sentindo esquisito. Não havia dúvidas. Ela continuava olhando para mim com insistência. Tinha falado no dia anterior, de madrugada, que era só uma brincadeira, quando eu fui até a cozinha tomar aquele copo d'água. Só que agora, a gente ali tomando café, ela olhando para mim exatamente do mesmo jeito. Mesmo sem querer, eu fiquei com aquilo na cabeça. Algumas semanas depois, lembro que eu peguei férias no trabalho e o meu irmão já veio com aquela conversa. Escuta, Giovanni,
a gente bem que podia ir pra praia, né? O que você acha? Ó, tem um amigo meu do escritório que tem uma casa em Matinhos. É só conversar com ele que ele libera pra gente. Tá afim? Estávamos em pleno mês de janeiro. Como que eu ia dizer não? Só se fosse doido. Mas fiquei meio com o pé atrás quando a Beatriz se antecipou e fez aquela sugestão. Então, Giovanni, a gente podia ir antes, né? No meio da semana, tipo quarta-feira. O que você acha? Você tá de férias mesmo? Assim a gente aproveita mais. Vamos eu e você na terça e no fim de semana o Fábio desce com a Elaine. Quer dizer, a não ser que ela também queria ir com a gente, já na quarta. É claro que a Elaine não iria na quarta. Ela também trabalhava. E a verdade é que eu confesso que não me senti nada à vontade só de pensar em viajar sozinho com a minha cunhada. Tudo por conta daquele bendito sábado. Quer dizer, não era exatamente sozinhos, porque o filho deles, meu sobrinho, ia junto. Mas era uma criança. Aquela história ainda não tinha me saído da mente. Tudo bem que o meu sobrinho, pequeno, também ia junto. Só que mesmo assim eu não me senti sossegado. O pior de tudo é que depois de muita conversa, acabaram me convencendo. Até a própria Elaine achou que era uma boa. Vai ficar fazendo o que aqui em Curitiba, Giovanni? Vai sim. Aproveita. No sábado eu desço com o Fábio. Olha, me deu um pressentimento tão ruim. Algo me dizia que aquele passeio não ia terminar bem. E não era à toa. Parecia que eu lia isso nos olhos da Beatriz. De qualquer modo, na quinta-feira, pela manhã, pegamos a estrada. Durante o dia, até que correu tudo bem, tudo normal. A gente tomou um banho de mar, fomos ao supermercado. À noite eu preparei um peixinho assado na folha de bananeira, que ela nunca tinha comido. E a gente ficou ali, conversando, comendo, tudo normal. Tudo normal. Tudo como convinha. Eu do meu lado, minha cunhada do lado dela, cuidando do filho. A gente se tratou como dois cunhados devem se tratar, com o devido respeito, sem aquela palhaçada de um ficar se insinuando pro outro, roçando o pezinho na perna, se insinuando, fazendo caras e bocas, tudo normal. Tão normal que lá pelas tantas eu cheguei a pensar, deve ter sido impressão minha. Aquela noite ela realmente estava brincando. Eu sou um cara muito exagerado mesmo, né? Nessa noite, inclusive, acabei pegando no sono ali na rede. Ali mesmo, na área. No dia seguinte, tomamos café da manhã e já fomos para a beira do mar. Tudo como no dia anterior. Repetimos o mesmo ritual. Só que quando chegou a noite, eu já senti assim uma diferença no ar. Eu não sabia ainda dizer o que era, mas eu senti alguma coisa diferente no ar. A atmosfera já não era a mesma. Até que de repente percebi que ela tinha voltado a me olhar esquisito. Exatamente o mesmo olhar daquela madrugada. Mesmo assim, não fiz absolutamente nada para evitar. Aliás, esse talvez tenha sido o meu maior erro. Porque em vez de reagir, quando eu pressenti o perigo, parece que eu até dei corda. Fui preparando uma caipirinha atrás da outra. Como que incentivando aquele comportamento dela. Já fui bebendo, já fui ficando alto também. Nessas alturas, o Rafael, meu sobrinho, já tinha ido até dormir. Já era quase meia-noite. Eu estava me sentindo ansioso. Porque o meu irmão só chegaria com a Elaine no dia seguinte. A certa altura,
ela aumentou o volume do som e começou a dançar. Dançava, me chamava para acompanhá-la e aos poucos eu meio que também fui entrando no clima. Ela dançava e fazia assim com a mão, tipo me convidando, vem, vem. Olha, longe de mim querer usar a bebida como desculpa. Até porque, como eu já falei, quantas vezes a gente tinha bebido muito, ficado bêbado, inclusive, e não tinha acontecido nada. Mas o fato é que, aos poucos, eu fui me deixando levar por aquela atmosfera sensual. Ela começou a dançar e a rebolar. Aí, de repente, estava de biquíni por baixo, com um vestidinho assim, começou a levantar o vestido. E eu fui meio que entrando no clima. Repito, não quero usar a bebida como desculpa, mas eu fui me deixando levar. Ela dançando ali na minha frente, rebolando, me chamando para a folia, até que quando vi, já estava lá diante dela, dançando também. De vez em quando, ela me puxava pela mão e a gente se abraçava. Eu estava pressentindo o perigo, mas não fiz absolutamente nada para evitar. Para ser franco, até hoje não entendo como foi que deixei as coisas chegarem àquele ponto. E eu digo isso, não apenas por mim, mas por ela também. Porque nenhum dos dois fez nada sem o consentimento do outro. Começou com aquela música, aquela dança. E de repente, fomos ficando mais próximos. Ela foi me puxando. A gente se abraçava, se distanciava, se abraçava de novo. De repente, ela me abraçou de uma forma mais íntima, me apertou. Eu comecei a gostar, ela se aproximou, encostou a boca assim no meu ouvido, me beijou o rosto, foi se dirigindo até a minha boca e de repente a gente estava se beijando na boca. Não quero entrar em detalhes, até porque é uma coisa que me constrange muito. Me deixa até hoje com muita vergonha. Era minha cunhada, era a mulher do meu irmão, a esposa do cara que eu mais admirava no mundo, que eu tanto respeitava. Meu sobrinho dormia o sono dos inocentes ali no quarto do lado. E a verdade é que nem mesmo isso nos fez pensar melhor na bobagem que estávamos prestes a fazer. De repente, eu senti ela me puxando assim pelo braço, ainda no ritmo daquela música, e me levando para o quarto, onde eu estava acomodado. E foi então que aconteceu tudo entre nós. Tudo que não podia. Tudo que não devia acontecer. No dia seguinte, eu não conseguia nem olhar na cara dela. Já ela, ao contrário, parecia estar bem à vontade. Na hora do café, ela sorria, animada. E quando o meu irmão chegou com a minha namorada então, Deus do céu, cheguei a gaguejar. Quando fui falar com ele, como se fosse possível, ele já está sabendo de tudo. Olha, foi a custo que me dominei. A Helene, inclusive, ficou me olhando desconfiada, porque percebeu que alguma coisa estava errada. Chegou a perguntar o que tinha acontecido para eu estar com aquela cara. Durante a noite, combinamos de fazer um peixe assado e foi bem nesse momento que o imponderável aconteceu. O peixe assando na churrasqueira, as duas na cozinha preparando o arroz, a salada. Eu ali fora na área com o meu irmão, tomando cerveja,
Eu ainda extremamente constrangido, evitando até olhar para a cara dele, quando do nada, do alto da sua inocência, meu sobrinho falou: a mãe dormiu no quarto do tio, pai. Olha, o susto foi tão grande que eu quase engasguei com a cerveja. Meu irmão, quando viu aquilo, arregalou o olho. Como é que é? Mas que história é essa, Rafael? É, pai. Eu acordei de noite e a mãe não estava na cama. Aí eu fui procurar e ela estava dormindo lá na cama do tio. Ele falou aquilo. Depois olhou para mim com a mesma inocência e ainda arrematou. O tio estava pelado. Meu irmão só me encarou, com aquela cara de espanto. Só que não falou nada. Eu também não consegui abrir a boca. E abrir a boca para quê? Para dizer o quê? Eu fiquei só esperando o desfecho. Desfecho que, para minha surpresa, não aconteceu. E eu digo isso porque, em vez de tirar a história limpo, de me fazer perguntas, de me colocar contra a parede, meu irmão ficou só me olhando com aquela expressão de surpresa. Depois simplesmente levantou da cadeira e falou num fio de voz: Eu vou dar uma volta. Falou aquilo e saiu. Tudo isso sem tirar os olhos de mim. Nessas alturas, meu coração já estava saltando pela boca. Na hora, eu não entendi a reação dele. Pensei que ele fosse me intimar, pensei que ele fosse me colocar contra a parede, brigar comigo, mas não, em vez disso, simplesmente levantou e foi dar uma volta. Eu ainda tentei avisar a Beatriz, mas de que jeito? Com a Elaine ali perto, meu sobrinho tinha visto tudo. A gente transou, depois pegou no sono. Meu Deus, que descuido. Primeiro a bobagem que fizemos, e depois, para completar, o descuido. Claro que o menino não viu a gente transando, mas pegou a mãe deitada do meu lado, na minha cama, e ainda por cima me viu pelado. E na sua inocência de criança, foi lá e acabou entregando o jogo. Pro meu espanto, até hoje, meu irmão não tocou no assunto comigo. Nem mesmo lá na praia. Ficou aquele clima estranho, pesado no ar. Mas ele agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também nunca conversei com a Beatriz sobre isso, mas acho que nem com ela ele chegou a comentar nada. Simplesmente guardou para si. Preferiu tapar o sol com a peneira, em vez de encarar a realidade. Ah, meu irmão, se você soubesse o quanto eu me arrependo. Te juro que eu daria metade dos anos que ainda me restam para arriscar aquele maldito final de semana da minha vida. A verdade é que depois disso, nossa relação nunca mais foi a mesma. Ele nunca brigou comigo, nunca. Nunca sequer tocou no assunto. Mas acabaram os churrasquinhos no final de semana, o carteado, a cervejada, acabou tudo. Inclusive a amizade que sempre existiu entre nós. Não chegamos a brigar, mas nunca mais foi a mesma coisa. Minha namorada até estranhou que a gente tenha parado de frequentar a casa do Fábio. E também não acreditou muito na desculpa que eu inventei. Um maldito final de semana botou a perder toda uma vida, uma convivência de irmãos. Como me arrependo, meu Deus, quando eu penso na bobagem que eu fiz. É tanto remorso, mas tanto. Olha, a minha vontade
é de morrer quando meu irmão me olha com aquela expressão triste. Isso nas raras vezes em que ele olha para mim. Sabe aquela expressão? Não é raiva, não é desejo de vingança, é tristeza mesmo. É um olhar de tristeza, de decepção. E isso para mim é pior do que tudo. Dói mais do que um tapa na cara. Só que fazer o quê? Não posso voltar ao passado. Não posso corrigir aquilo que fiz. Está feito. Mas só Deus sabe o quanto me arrependo. Ah, Fábio, como que eu fui capaz? Como que eu tive coragem, meu irmão?